Oi, pessoal. Olá, todo mundo. Esse negócio de fazer uma live só por semana já está me deixando assim com saudade de vocês. Então, vamos lá falar desse tema muito importante. Estamos no programa Inclusão de A a Z. Para quem ainda não me viu, não me conhece, eu me chamo Leide, eu sou advogada e a gente fala aqui sobre o direito da pessoa com deficiência. E não deixem de curtir essa live, compartilhar aí com seus amigos. Esse tema é de interesse, sim, para todas as famílias e para as pessoas com deficiência, que é a tomada de decisão apoiada. Talvez muita gente já saiba o que significa essa tomada de decisão apoiada, mas também é provável que algumas pessoas ainda não saibam o que é e como deve usar esse instituto. Então, nós vamos falar, na verdade, a tomada de decisão apoiada é um instituto novo que surgiu com a Lei Brasileira de Inclusão. É um instituto de proteção da pessoa com deficiência. Nós temos outros institutos, outro Instituto de Proteção da Pessoa com Deficiência, que é a Curatela, mas eu decidi hoje falar só sobre a tomada de decisão apoiada, para a gente explicar bem direitinho como é que isso se dá, como é o procedimento da tomada de decisão apoiada. E talvez na próxima live a gente fale sobre a Curatela, que é um outro instituto que também visa a proteção da pessoa com deficiência. Então, vamos começar. A tomada de decisão apoiada, ela está prevista na Lei Brasileira de Inclusão e também a curatela já era prevista no Código Civil e havia uma dúvida se a curatela continuava após a Lei Brasileira de Inclusão para a pessoa com deficiência, mas isso já foi resolvido e decidiu-se que, entendeu-se que ela continua, mas para casos assim especialíssimos, excepcionais, e que essa curatela dure o mínimo de tempo possível. Mas sobre isso a gente vai falar então em outra live. A gente tem falado aqui muito sobre essa questão da autonomia da pessoa com deficiência, do quanto essa mudança trazida pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão é importante para essas pessoas. Mas aí fica a dúvida, como isso vai se dar? Como a pessoa com deficiência vai exercer essa sua autonomia, né? Ela vai exercer esses seus direitos que até então eram negados, né? Então, até esses marcos legais, a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência era considerada pessoa incapaz, ou relativamente incapaz, ou absolutamente incapaz. Então, houve essa alteração. Hoje, as pessoas com deficiência são consideradas pessoas capazes para exercer seus atos da sua vida civil. Mas aí, então, é sobre isso que a gente vai falar. Como é que se dá esse exercício dessa sua capacidade, especialmente para aquelas pessoas que tenham deficiência intelectual ou mental. Então, naturalmente, elas vão precisar de apoios para que elas possam exercer essa sua autonomia e essa sua independência no exercício desses direitos. Então, a Convenção, no artigo 3º, ela traz alguns princípios gerais que norteiam a Convenção da ONU sobre o direito da pessoa com deficiência. Esses princípios são respeito pela dignidade inerente, aquela dignidade que é natural de todas as pessoas com ou sem deficiência, autonomia individual, a plena e efetiva participação da pessoa com deficiência na sociedade e a igualdade de oportunidades. Então, todos esses princípios, eles regem a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, essa convenção da ONU.
E a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 84, diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, reafirma que a pessoa com deficiência ela é dotada de capacidade para os atos da sua vida civil. Então, qualquer interpretação hoje feita diferentemente desses princípios que trazem a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, lembrando que a Convenção ela foi recebida no Brasil com força constitucional, então ela passa a ser um princípio constitucional. Esses princípios da Convenção passam, a partir do momento em que essa Convenção ela é recepcionada no Brasil com força de Constituição, eles passam a ser também princípios constitucionais que regem assegurar esse direito à pessoa com deficiência. Então, como dito, a nossa legislação, ela abandonou, então, essa questão de considerar a pessoa com deficiência uma pessoa incapaz e passa a considerá-la capaz para o exercício dos seus direitos. E, então, a gente sabe que existe essa dúvida, então, como a pessoa ela vai exercer esses direitos, né? Então, vamos falar especificamente sobre a tomada de decisão apoiada. O que é a tomada de decisão apoiada, né? Então, a capacidade, ela é dividida, né? Então, você tem a capacidade dos direitos ali inerentes à pessoa e a capacidade do exercício desses direitos, né? Esses direitos que são inerentes às pessoas são o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à imagem, a ter um nome. Então, tudo isso já nasce com a pessoa. Todas as pessoas nascem com esses direitos que lhes são inerentes. Mas para que você possa exercer todos os outros direitos da sua vida, você precisa ter essa capacidade para exercitar esses direitos, né? Então, a capacidade plena é esse somatório da sua capacidade de ter direitos e da sua capacidade de exercer esses direitos. É assim que você atinge a sua capacidade plena. Então, a gente sabe que, historicamente, a pessoa com deficiência, ela não tinha capacidade, né? Era considerada uma pessoa, em muitos casos, também nos casos de deficiência intelectual e mental, a pessoa era considerada pessoa absolutamente incapaz. Então, ela não tinha esse direito de exercitar nenhum ato da sua vida, e então tudo era protegido, tudo era feito por meio de outras pessoas, principalmente pela sua família, né? E então, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 114, ela altera vários artigos do Código Civil com relação à capacidade das pessoas. A primeira alteração foi no artigo 3º, onde falava quais eram as pessoas absolutamente incapazes. Então, esse artigo ele foi revogado pela Lei Brasileira de Inclusão. No artigo 4º, que tratava dos relativamente incapazes, também houve alteração. Então, são alterações muito significativas, né? Porque é aí que entra essa possibilidade da pessoa, essa determinação de que a pessoa com deficiência, ela é capaz para exercitar esses seus direitos. Então, aí o artigo 116 da Lei Brasileira de Inclusão trouxe esse instituto da tomada de decisão apoiada. Ela criou no Código Civil um novo capítulo trazendo todo esse ordenamento da tomada de decisão apoiada. Então, o que é a tomada de decisão apoiada? É um processo pelo qual a pessoa com deficiência ela vai escolher pelo menos 2 apoiadores para lhe auxiliarem nessa tomada de decisão de atos onde ela não se sinta segura para praticar esses atos sozinha. Então, por meio da tomada de decisão apoiada, ela vai ter esse apoio
para praticar esses atos da sua vida civil, e essas pessoas, elas vão fornecer à pessoa com deficiência elementos e informações para que ela possa exercer plenamente a sua capacidade. Então, como a definição diz, é um processo judicial. Então, para que você solicite uma tomada de decisão apoiada, você precisa de um advogado ou de um defensor público, porque é um processo judicial. Então, a pessoa com deficiência, ela, como disse também na definição, ela precisa indicar pelo menos essas duas pessoas que ela tenha um vínculo, que ela tenha confiança, para que essas pessoas sejam esses seus apoiadores para esses atos. Para você dar entrada nesse processo, você precisa fazer um termo, que é uma petição, onde você vai definir os apoios que você precisa, o limite desses apoios, os compromissos que esses apoiadores terão que cumprir para dar o apoio a essa pessoa com deficiência. Tem que constar também o prazo de validade desse termo, dessa tomada de decisão apoiada. O pedido tem que ser requerido pela própria pessoa com deficiência e tem que constar expressamente o nome dos apoiadores. Então, é assim que se faz essa petição, e aí ela vai ser dada entrada na justiça para que o juiz analise esse pedido de tomada de decisão apoiada. Os apoiadores, eles têm que cumprir esses deveres, esses compromissos que ele assume ali com a pessoa. Então, ele deve, nesse processo, esclarecer todas as dúvidas para a pessoa com deficiência, fornecer todas as informações necessárias que ela precisa para exercer esse seu direito, de maneira que possa ser respeitada a vontade da própria pessoa com deficiência e não a vontade dos apoiadores, porque é para isso que existe esse instituto, para que a vontade da pessoa com deficiência e os seus interesses sejam respeitados. Então, a gente teve ao longo da história essas decisões sendo tomadas mais pela família do que pela própria pessoa, às vezes até sem consultar a pessoa sobre qual é a melhor forma de se fazer, quais são os interesses que essa pessoa tem. Então, a gente acaba pecando, né, durante todo esse tempo, às vezes de nem consultar a própria pessoa sobre a melhor forma de fazer uma determinada coisa, se a pessoa gosta assim ou se gosta assado. Então, nesse processo, a partir do momento em que ela adquire essa capacidade, esses interesses dela, eles têm que ser observados agora na figura desses apoiadores. Então, feito isso, feito esse termo, essa petição, o juiz ele vai se pronunciar, e uma coisa interessante aqui é que ele terá o apoio de uma equipe multiprofissional. Então, muitas vezes os juízes não têm o conhecimento necessário na área da pessoa com deficiência, porque são muito específicos, né? Essas necessidades muito específicas, essas necessidades das pessoas com deficiência. Então, nessa decisão que ele terá que tomar, ele terá essa assessoria de uma equipe multidisciplinar para que ele tome a melhor decisão possível naquele processo. Ele tem que ouvir o Ministério Público, que é o órgão de defesa também do direito da pessoa com deficiência. Então, antes de qualquer decisão, o juiz deverá necessariamente ouvir o Ministério Público e ainda ouvir pessoalmente a pessoa com deficiência e também os apoiadores. Então, ele não pode se furtar de nenhum desses processos,
ouvir a equipe multiprofissional, ouvir o Ministério Público, ouvir pessoalmente a pessoa com deficiência que está pedindo aquela garantia, né, aquela tomada de decisão apoiada, e também ouvir pessoalmente esses apoiadores. A tomada de decisão apoiada, ela tem validade depois de definida pelo juiz, de homologada lá pelo juiz, ela tem validade e efeitos sobre terceiros. Então, qualquer negócio, qualquer acordo que a pessoa com deficiência fizer, esse acordo terá efeito perante terceiros. Então, é totalmente válido esse acordo feito pela própria pessoa com deficiência, com esses apoios que ela terá. Então, o acordo ele vai ser assinado pela própria pessoa e também o terceiro que está fazendo esse negócio, esse acordo com a pessoa com deficiência, ele pode pedir também que os apoiadores assinem esse documento, mas tem que ficar claro que essas assinaturas estão sendo apostas como apoiadores, porque quem está celebrando aquele acordo ou aquele negócio é a própria pessoa com deficiência. Se houver divergência entre a pessoa com deficiência ao realizar um negócio ou um acordo, se houver divergência entre a pessoa com deficiência e os apoiadores, e em decorrência desse negócio jurídico, se esse negócio que está sendo realizado, ele trouxer algum risco ou prejuízo para a pessoa com deficiência, e se houver divergência entre ela e os seus apoiadores, essa decisão ela deverá ser tomada pelo juiz, ouvido o Ministério Público. Então, para proteger a pessoa com deficiência, quando houver essa divergência, o próprio juiz vai definir de que forma aquele negócio, aquele acordo deverá ser feito. Isso tudo para proteger a pessoa com deficiência. Em caso de negligência dos apoiadores, o que acontece? Então, se algum dos apoiadores não estiver agindo de acordo com o que é certo naquele evento ali, se ele não estiver dando esse apoio que a pessoa precise e ao qual ele se comprometeu, existem penalidades, né? Então, a pessoa, a qualquer momento, a própria pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa que perceba que esses apoiadores estão negligenciando com a pessoa com deficiência, ela pode denunciar ao juiz ou ao Ministério Público, e então o juiz pode nomear outro apoiador. Então, é importante que, se a pessoa não cumpre aqueles compromissos assumidos, ou de alguma forma ele está negligenciando com aquele apoio que ele se comprometeu a fazer, a fornecer àquela pessoa, isso pode ser denunciado ao juiz e ele não passar a partir daí a não mais ser esse apoiador da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, a qualquer momento também, ela pode solicitar o término dessa tomada de decisão apoiada. Mesmo tendo um prazo, a qualquer momento é permitido que a pessoa com deficiência ela não queira mais aqueles apoiadores e queira substituí-los, ou também possa entender que não precisa mais daqueles apoiadores. Do mesmo modo, os apoiadores também, eles podem solicitar a exclusão do seu nome naquele processo de tomada de decisão apoiada. Então, também os apoiadores, eles têm essa possibilidade de não quererem mais fazerem aquele apoio àquela pessoa. Então, isso também a lei faculta. Uma outra questão importante é a questão da prestação de contas, porque na curatela existe todo um procedimento lá que a pessoa, o curador, ele tem que prestar conta ao juiz da vida da pessoa lá, do curatelado, né? Então, principalmente com relação à parte financeira, né? Ele tem que fazer essa prestação de conta de tudo que gastou, como é que gastou.
E aqui na Lei Brasileira de Inclusão, ele remete, então, essa prestação de conta para as normas referentes à curatela. Então, esses apoiadores também, eles deverão fazer essa prestação de contas dos seus atos, dos seus apoios à pessoa com deficiência. E também se envolve essas questões, né, financeiras, principalmente, ele tem que fazer essa prestação de contas. E aí ontem eu fui dar uma olhada nos tribunais, como é que está essa questão da tomada de decisão apoiada, se as pessoas realmente estão se utilizando desse instituto para permitir que a pessoa com deficiência tenha mais autonomia. Na verdade, a própria pessoa com deficiência, porque ela que vai solicitar essa medida para que ela possa exercer os seus direitos, né? E eu trouxe aqui duas decisões, uma é aqui do Distrito Federal, e a outra é uma outra decisão lá do Acre, né? Então, é uma apelação civil, tomada de decisão, essa do Distrito Federal. Tomada de decisão apoiada, essa tomada de decisão apoiada, ela está prevista agora no artigo 1783-A do Código Civil. Então, na presente hipótese aqui do caso, a recorrente, ela pretendia que fosse desconstituída uma sentença de curatela para que ela pudesse ter, ao invés da curatela, a tomada de decisão apoiada, porque é uma medida menos drástica, né? Na curatela, ela vai ser substituída por um curador para alguns atos. E na tomada de decisão apoiada, ela própria vai exercer os seus direitos. Então, ela pedia, na verdade, nesse processo, que fosse revista essa sentença, onde já tinha sido deferida a ela uma curatela, né? E ela conseguiu reverter essa curatela em uma tomada de decisão apoiada. Então, com base nessa inovação do Código Civil trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu achei muito interessante, porque a própria pessoa que estava sendo curatelada, ela requereu que fosse revista a sentença para que fosse substituída a curatela pela tomada de decisão apoiada. E a outra decisão, essa pessoa, ela era uma apelação civil também, ela conseguiu a desconstituição também da curatela. E nesse caso aqui, nem era uma pessoa com deficiência, porque também a tomada de decisão apoiada, ela não necessariamente ela pode ser só para pessoa com deficiência. Ela também pode ser aplicada no caso dos idosos, né? Onde a família tem aquelas questões, né, patrimoniais, e pode ser que a família queira interditar para que a pessoa não possa dispor do seu patrimônio da forma como ela queira. Então, a gente vê muito isso, né, infelizmente. E, nesse caso também, era uma questão assim, e essa curatela, diz assim a ementa: Estatuto da Pessoa com Deficiência, interdição, curatela, manifestação de vontade, impossibilidade afastada. Então, eles diziam que a pessoa ela não podia manifestar a sua vontade, mas o juiz ele afastou isso. Incapacidade descaracterizada. Então, o juiz considerou a pessoa capaz e também ele permitiu que a pessoa tivesse substituída a curatela pela tomada de decisão apoiada. Então, são esses casos assim que a gente trouxe e que logo que saiu esse Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, eu conversando com pessoas, eu via que as famílias ainda tinham muito insegurança com relação a essa tomada de decisão apoiada, principalmente porque a norma diz que a própria pessoa com deficiência, ela vai fazer o requerimento dessa tomada de decisão, ela vai indicar os apoiadores, e então as famílias ficavam ainda muito inseguras,
com relação a esse instituto. Mas o que se vê é que se a gente fala tanto em autonomia e independência, a gente tem que possibilitar, trabalhar para que as pessoas elas entendam o instituto, para que elas, dependendo da sua vontade, elas possam ter esse direito exercido, né? De tomar suas próprias decisões, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus interesses. Então, e também dispor de muitos direitos que foram negados historicamente às pessoas com deficiência. O direito de votar, o direito de se casarem, o direito de constituir uma família. Então, há muito pouco tempo, tudo isso era visto assim como impossível às pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual e mental. Mas, a partir desses institutos, isso é possível, né? A gente entendeu que isso é possível e que a gente tem que trabalhar como família para permitir que elas possam exercer e possam entender o Instituto e elas próprias tomarem a iniciativa de tomar a sua vida, a rédea da sua vida, e poder exercer todos esses direitos que historicamente foram negados a ela. Então, a gente, como família, deve proporcionar isso, e aí continuar trabalhando essa questão da escolaridade, de ter uma escola inclusiva, porque tudo isso é meio para lá na frente ela ter muito mais facilidade para entender e para se utilizar desses novos institutos que garantam direitos e o exercício desses direitos também, tá bom? Então, se você, como eu falei, na próxima live a gente vai falar mais sobre esse outro instituto, que é o Instituto da Curatela, que é um instituto já antigo no nosso direito, mas que, com relação à pessoa com deficiência também, ele foi atualizado. Então, a curatela hoje, ela não é mais como era antigamente, então as pessoas não podem mais serem interditadas totalmente, então isso já ficou para trás. A curatela hoje, ela continua como um instituto de proteção da pessoa com deficiência, mas em casos excepcionais. Então, assim, a lei até ela cita em que casos que a pessoa pode ser curatelada, e também não é para ser curatelada a vida inteira mais. A curatela ela deve obedecer a essa excepcionalidade ditada pela lei e ao menor tempo possível. Então, na próxima live, a gente vai se deter mais sobre a curatela, quais são as consequências da pessoa, que antigamente tinha muita consequência, e o que isso hoje, assim, muitos direitos que antigamente você dependia de uma curatela, hoje não mais. Então, a gente vai falar mais detidamente na próxima live sobre a curatela. E então, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, começa a me seguir, leidecesa.oficial. E essa live depois ela vai estar também no YouTube, tá bom? Então, se você ainda não fez o seu cadastro lá no YouTube, se você ainda não está lá me acompanhando no YouTube, tem muito conteúdo lá sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, não deixe de curtir essa live lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho para você ficar sabendo toda vez que eu colocar um vídeo novo lá no YouTube, tá bom? E a gente se vê, então, na próxima quarta-feira, às 15 horas. Tchau, tchau.